Bem-vindos a mais uma exploração aprofundada. A gente continua aqui analisando o material A Sociedade que Não Precisa de Donos. Isso. Hoje a gente chega no capítulo 4. O título é As Regras do Jogo. Exato. E depois de, mapear as crises lá no começo, né? E diagnosticar as raízes dos problemas atuais no capítulo 1. Definir um novo propósito focado no bem-estar, os princípios éticos, isso no capítulo 2. E esboçar aquela estrutura física e social, as tais células autossuficientes, no capítulo 3. Pois é. Agora a pergunta que o material tenta responder é: tá, mas como isso funciona na prática? Quais são as regras do jogo mesmo? Essa pergunta é chave, né? Porque, assim, uma visão bonita é ótimo, mas precisa ter mecanismo para funcionar. Com certeza. Antes da gente entrar nessas regras, talvez valha a pena relembrar rapidinho os pilares disso tudo, né? Porque eles são a base para entender o porquê dessas regras do capítulo 4. Fundamental. A premissa central ali é que o objetivo maior não é o lucro, né? É o bem-estar. Integral, duradouro, para todo mundo e, claro, em harmonia com o planeta. Certo. E a estrutura para isso seria a célula, essa unidade social e física autossuficiente com mais ou menos 25 mil pessoas. Isso. Construída a partir dos condomínios de umas 150 pessoas. Aquele número de Dunbar, né? O limite ali das nossas relações de confiança. E essa escala não é por acaso, né? O material se inspira muito naquelas ideias de cidades de 15 minutos, caminhabilidade. Sim, Carlos Moreno, Jeff Speck. A ideia é fugir do gigantismo, que, segundo o texto, citando Jeffrey West, leva ao colapso. Então, replicar células em vez de crescer sem parar. Entendi. E tudo isso para criar o que o texto chama de sociedade produtiva pura. Onde, eliminando atividades que eles consideram não essenciais, tipo especulação financeira, seria possível, pelos cálculos ali apresentados, garantir uma vida excelente para todo mundo, com só 4 horas de trabalho produtivo por dia. Só 4 horas. E essa quarta hora é importante para a discussão de hoje, né? Crucial. Ela é chave para o que a gente vai ver agora. Perfeito. Então, com esse cenário bem-estar como meta, célula como estrutura, 4 horas como base, a gente pode mergulhar nas regras do jogo do capítulo 4. Como essa célula se governa? Como toma decisões? É exatamente isso que o capítulo 4 tenta fazer, pegar aqueles princípios e transformar em regras que funcionam, que sejam claras, transparentes. E a primeira regra, assim, bem radical, é formalizar a autonomia em pequena escala, a célula-estado. Célula-estado. Uau, soa forte. O que isso quer dizer na prática, segundo o material? Quer dizer que cada célula, com seus 25 mil habitantes, funcionaria quase como um pequeno país, sabe? Autossuficiente no básico, sustentável por design. Com constituição própria. Sim, uma constituição própria, descrita como um documento vivo, adaptável, mas sempre baseado naqueles princípios de bem-estar, reciprocidade, responsabilidade. E até com moeda local própria, para trocas internas? Moeda local? O texto dá algum exemplo disso, algo parecido que já exista? Dá sim. O material cita o caso da Mumbuca, lá em Maricá, no Rio. Ah, conheço. A moeda social. Exato. Claro que funciona num contexto diferente, mas é usada como exemplo de que essa soberania econômica local é viável, né? E que pode gerar prosperidade, manter o valor circulando ali dentro da comunidade. Na célula-estado, a ideia seria levar isso a um nível mais fundamental. Interessante. E a governança dentro dessa célula-estado, quem é que manda, afinal? Então, aí vem outra inversão que o material propõe. A governança é estritamente de baixo para cima. O poder de decisão mesmo, o final, fica lá no nível mais básico. O condomínio. Aquelas 150 pessoas. São elas que votam diretamente as coisas. Exato. As questões que afetam a vida coletiva delas. E os níveis acima? Bairro, célula, tem representantes, conselhos? Tem sim. Conselhos de bairro e de célula, com representantes eleitos nos níveis de baixo.
Mas o ponto-chave que o texto bate muito na tecla é a função deles. Que não é mandar. Não é mandar no sentido tradicional. A tarefa é facilitar a comunicação, coordenar a logística de projetos maiores, fiscalizar se as decisões da base estão sendo cumpridas, garantir os princípios. Eles executam, coordenam, não deliberam por conta própria. É a democracia participativa direta na prática, segundo o texto. Entendi. A decisão é da base, a execução é coordenada. Tá, mas como uma ideia vira uma decisão? Como um projeto sai do papel? Tipo, alguém quer uma praça nova. O processo descrito é bem interessante. Usa bastante tecnologia para dar transparência. Qualquer cidadão da célula pode propor um projeto, qualquer um mesmo, desde essa praça até, um sistema novo de captação de água. Qualquer um. E como se garante que a proposta faz sentido, que é viável, ética, está alinhada com os objetivos da célula? Não vira bagunça? Então, a proposta não vai direto para votação, né? Primeiro, passaria por uma análise técnica e ética, feita por inteligências artificiais especializadas. IAs analisando propostas? O texto descreve IAs que checam a constitucionalidade, ou seja, se está de acordo com os princípios da célula, o impacto ecológico, a viabilidade técnica. A ideia é usar a IA para ter uma análise mais isenta, baseada em dados. E o custo? Como calculam isso num sistema que, imagino, não usa dinheiro como a gente conhece? Exato. Outra IA especializada calcularia o custo, mas não em dinheiro, né? Calcularia na moeda real do sistema, o total de horas de vida humana necessárias para fazer o projeto. Horas de vida. Nossa, isso é pesado, impactante. Sim. Quantas horas de trabalho dos membros da comunidade aquilo vai demandar? E depois dessa análise toda, com o custo em horas... Aí sim, a proposta, já com parecer das IAs e o custo bem claro, em horas, desce para votação, lá no nível do condomínio. Para 150 pessoas decidirem. Isso, eles discutem e votam diretamente. A gente topa investir X horas coletivas do nosso tempo para fazer isso aqui? Totalmente transparente, da ideia à decisão. Entendi. E isso leva a gente direto para um dos conceitos mais transformadores, eu diria, do capítulo 4, a economia da vida. Que é como esses projetos aprovados são pagos, financiados. Se o custo é em horas, imagino que o pagamento também seja em horas. Exatamente. Não tem imposto, não tem banco financiando no modelo que eles descrevem. O pagamento é feito direto com o tempo de cada membro da comunidade. Como assim o tempo? O material dá um exemplo para ilustrar. Imagina que aprovam uma biblioteca nova para o condomínio. E o custo é calculado em 2.000 horas de trabalho, para fazer em 3 meses. Ok, 2.000 horas, para 150 moradores. Dividindo, dá umas 13 horas e pouco por pessoa nesses 3 meses. O que dá mais ou menos uns 12 minutos por dia, por pessoa. 12 minutos por dia, tá. E aí entra a sacada da estrutura. Lembra daquela 4ª hora de trabalho diário? Das 4 horas totais. Aquela reservada para lazer, para estudo, poupança de tempo e, justamente, projetos coletivos. Ah, sim, lembro. Esses 12 minutos diários seriam descontados dessa 4ª hora. Ou seja, a pessoa não precisa trabalhar mais para financiar o projeto. Já está embutido ali. Nossa, isso muda tudo. A contribuição fica quase indolor, automática, depois que foi decidido democraticamente. Essa é a ideia. Torna o investimento no coletivo parte do fluxo normal. Muito engenhoso. Mas aí me vem uma questão da nossa economia atual. E os juros? Como ficam nessa história? Então, o texto é bem direto nisso. Simplesmente não existem juros nesse sistema. Não existem. Por quê? A argumentação é que juro é basicamente um prêmio pelo risco de não pagamento, né? Pela inadimplência. Num sistema onde o pagamento é um compromisso da comunidade toda, garantido pela alocação direta do tempo de trabalho de todo mundo. O risco de alguém dar o calote é zero, basicamente. A não ser que a comunidade inteira decida revogar, o que seria outro processo. Exato. Se o compromisso é coletivo e a moeda é o tempo alocado, não tem como ter calote individual.
Então, sem o risco percebido, some a justificativa para o juro. Faz sentido a lógica? E o material ainda aponta uma consequência disso que é bem profunda. Sem juros e sem a possibilidade de você acumular o tempo de vida dos outros, porque o tempo é pessoal, né? Na sua essência produtiva. O motor principal da concentração de riqueza e poder financeiro seria desmantelado. Na raiz. Ou seja, não é só uma questão de não ter juro, é estrutural. A ideia de acumular fortunas gigantes ou poder pelo controle financeiro fica impraticável ou sem sentido. Essa é a tese. Porque a moeda real, o tempo, a capacidade de contribuir, não dá para acumular do mesmo jeito que dinheiro abstrato. A ostentação, o poder que vem só da grana, perderia a base, o significado nesse contexto. O valor estaria na contribuição, no bem-estar coletivo. Entendi. Muda a lógica de valor. Ok, mas mesmo numa sociedade assim que se pretende harmoniosa, sempre pode ter desvio, conflito, né? Alguém que transgride. Como o capítulo 4 lida com segurança, com justiça? Menos estresse financeiro pode diminuir o crime, como o texto sugere, mas não zerar. A abordagem para a segurança também é bem diferente do que a gente conhece. O foco não é na repressão, na punição depois que acontece, é na prevenção inteligente, na intervenção da comunidade cedo. O modelo é chamado de segurança preditiva. Segurança preditiva. Isso já acende um alerta sobre vigilância, né? Como funcionaria isso, segundo o texto? Funcionaria com a rede de sensores. Câmeras, microfones discretos nos espaços públicos comuns, chamam de guardião comunitário. Mas o ponto crucial, todos os dados são totalmente criptografados, de ponta a ponta, inacessíveis por padrão. Criptografados. Tá, mas alguém analisa esses dados, né? Quem e para quê? Os dados alimentariam IAs, mas o material reforça muito isso. O objetivo dessas IAs não seria ficar caçando o indivíduo para punir. Elas seriam treinadas para detectar padrões anônimos que costumam anteceder conflitos. Padrões? Tipo o quê? Tipo um aumento repentino de discussão acalorada numa área, sabe? Linguagem corporal agressiva generalizada, nível de ruído que indica tensão social aumentando. O objetivo é identificar o foco de atrito antes que vire crime, que vire violência. E se a IA detecta um padrão de risco, o que ela faz? Dispara alarme, chama a polícia, que não deve nem existir como a gente conhece. Não. A primeira resposta que o texto descreve é bem mais sutil e baseada na rede social da própria comunidade. Se detectar um risco envolvendo pessoas específicas, tipo uma briga começando a esquentar, sim, o sistema mandaria um alerta silencioso, direcionado não para uma autoridade de fora, mas para as pessoas da rede de confiança daqueles envolvidos, amigos, familiares, vizinhos de confiança que estivessem perto e que fossem capazes de intervir de forma positiva. Espera aí. A ideia é que a própria comunidade, quem conhece as pessoas, haja para acalmar a situação antes que ela exploda. Uma intervenção baseada na empatia, no relacionamento. Exatamente essa a proposta. É uma aposta na força da comunidade, na prevenção ativa, em vez da reação repressiva. Interessante. Mas, claro, a pergunta óbvia é: como evitar que isso vire um Big Brother opressor? Que abusem desse sistema? Minha próxima pergunta também. Quais são as salvaguardas que o material propõe para isso? O texto lista várias travas de segurança bem explícitas. Primeiro, a criptografia total, que a gente já falou. Os dados brutos são inacessíveis sem um processo formal. Ok. E o acesso? Segundo, acesso super restrito e só reativo. Só pode liberar gravação específica um conselho de ética independente da célula, seguindo um protocolo rigoroso e só para investigar uma coisa grave que já aconteceu. Nunca para ficar monitorando ou pescando informação sobre as pessoas. Nada de vigilância proativa sobre indivíduos. Não. E terceiro, transparência absoluta no uso. Se o acesso for concedido, as imagens, os áudios só podem ser vistas com a presença da pessoa envolvida, dos representantes dela, advogado, amigo, quem for, e do Conselho de Ética. Nada de análise secreta. Entendi.
as travas parecem robustas, no papel. O objetivo que o material declara não é controle pelo medo, é garantir a certeza da responsabilidade. A dissuasão viria não do medo de uma punição arbitrária, mas da certeza de que se você prejudicar a comunidade, isso vai ser visto e vai ter consequência. Foco em proteger os vulneráveis e a paz social, com justiça rápida, transparente e, sempre que possível, regenerativa. É uma abordagem bem complexa. Aposta muito na tecnologia usada de forma ética e na responsabilidade da comunidade. Ok, juntando tudo isso do capítulo 4, a célula Estado autônoma, a governança de baixo para cima, a economia da vida baseada no tempo, a segurança preditiva focada em prevenção, qual é a imagem final que fica? Fica a imagem de quase um manual de instruções para fazer funcionar a visão dos capítulos anteriores, sabe? O capítulo 4 tenta traduzir a filosofia democracia direta, bem-estar, harmonia, reciprocidade em mecanismos que rodam, em regras claras. A ideia é que o poder deixe de ser algo lá longe, abstrato, na mão de poucos. E vire uma ferramenta prática na mão de todo mundo no dia a dia, para construir ativamente a sociedade em que se vive. Deixar de ser uma sociedade que acontece com a gente, para ser uma que a gente constrói junto, a cada decisão, a cada projeto pago com o nosso tempo. Exatamente, essa é a pegada. É o desenho das engrenagens para fazer essa máquina social funcionar segundo os princípios definidos lá atrás. Mas mesmo com essas regras todas de governança, dinheiro, segurança, uma questão gigantesca que o próprio texto meio que prepara para responder ainda fica no ar, né? Qual? Como, na prática, tudo que a gente precisa, comida, casa, energia, saúde, educação, tudo, seria produzido e distribuído com qualidade, eficiência, dentro daquelas 4 horas de trabalho por dia. Como funciona essa tal sociedade produtiva pura em detalhes? Ah, sim. Essa é a pergunta que o próximo capítulo, o capítulo 5, vai tentar responder. Vai ser o nosso foco na próxima análise. Mergulhar nos sistemas de produção, de trabalho, de distribuição que eles propõem. Ótimo, já estou curioso. Antes da gente fechar, fica alguma reflexão final sobre essas regras do jogo do capítulo 4? Fica uma provocação que o material deixa que eu acho bem interessante. Se o tempo dedicado à comunidade, ao trabalho útil, virar a medida principal de valor, a moeda principal, no lugar do dinheiro que a gente acumula, como isso poderia mudar radicalmente as nossas prioridades? Individuais e coletivas. O que passaria a significar uma vida rica, uma vida bem-sucedida, se não for mais sobre ter coisas, sobre acumular dinheiro? O que seria essa riqueza nesse novo paradigma? Uma pergunta em tanto para a gente pensar a respeito. Excelente. Agradecemos a companhia em mais essa análise das ideias que recebemos. Até a próxima exploração. Hey!